casar lá com o híbrido tal e qual como se passa como o híbrido igual e ter descendência viável. No entanto, porque é que eles estão separados e são espécies distintas? Porque há alguma coisa que faz com que eles não se juntem, e essa coisa é comportamental. Etologia, ciência do comportamento animal. Ok. Bom, eu obviamente acredito que Deus não criou o homem, mas também acredito que o homem criou Deus. E é sobre isso que eu quero falar. Sobre como se criaram os deuses, como se criaram os deuses e como houve esta evolução numa tendência cada vez mais intolerante e mais assustadora que os credos e as crenças foram seguidas. Tudo começa no Neolítico. Precisamos recuar tanto tempo para, até porque não temos elementos para dizer se havia crenças. Certamente que as haveria, porque acreditar é um processo que exige apenas uma adesão a uma coisa, a uma ideia. E não é um mal em si mesmo. Mas quando o homem se sedentariza e se começa a aglomerar em grupos em que os indivíduos se não conhecem, isso exige a criação de uma elite e de uma chefia. E há necessidade de legitimar essa elite. Obviamente que há sempre o recurso à força. Mas o recurso à força é um meio repressivo. E o homem aprendeu cedo, vale mais os meios preventivos. E nada como organizar uma coisa que se tinha à mão, que era a inclinação transcendental do homem. O homem sempre se interrogou como é que apareceu aqui e, sobretudo, sempre teve um favor ao que é que acontecia depois da morte. Malinowski e Freud sentam mesmo o aparecimento de aspectos das crenças como a imortalidade da alma no medo da morte. Portanto, a partir daí estava aberto um campo para a possibilidade de manipulação das crenças humanas. E a manipulação dá-se com a organização, com a criação das religiões, estabelecendo um conjunto de crenças, um conjunto de ritos e uns rituais. Isso leva a que se legitimem as chefias pela divinização das chefias. Se repararmos no mundo antigo, os governantes das grandes cidades, e nós, sobretudo, só temos esses relatos com a presença da escrita com a certeza fundada, estamos a falar de há 4.000 anos atrás, sobretudo a escrita alfabetizada, nós vemos que uma característica presente em todas as civilizações, de qualquer das regiões do mundo, era a divinização dos governantes com forma da sua legitimização. E, paralelo com isso, existia, e tinha aparecido, a escrita, que era uma fonte de conhecimento que surgiu também por uma necessidade de administração das cidades e dos grandes grupos urbanos. E começa, como nós sabemos, de formas várias, mas para assegurar que os bens são armazenados de determinada forma, para auxiliar no comércio, etc. E que é apenas uma elite. Uma elite que retira daí poder e que forma com o governante a estrutura de domínio das sociedades das grandes concentrações. Organizar um credo era, portanto, uma forma preventiva de legitimização e de manter as pessoas sob um certo controle. E, ligado a isso aos conhecimentos, surge rapidamente uma casta que ali, a guarda do conhecimento, à guarda das crenças. Tem data, mas ela desenvolve-se de duas maneiras diferentes. A oriente do Rio Indo e ao ocidente do Rio Indo. E essa divisão de mentalidade, esse cálculo cultural, persiste até hoje. A oriente do Rio Indo, nomeadamente, que chamamos no subcontinente indiano e na China, ela centra-se no homem. Os deuses são criados para satisfazer os homens. Ao Ocidente, muitas vezes, e com o tempo, os deuses são criados para satisfazer, os homens são criados para satisfazer os deuses. Portanto, surgem, obviamente, neste contexto, as chamadas escolas de mistérios. Eram escolas, era uma espécie de inner circle dos conhecimentos.
Aquilo que o Dan Brown tenta teorizar nos seus livros, de que o próprio cristianismo teria um inner center e então uma parte aberta à população, não é? Com níveis de conhecimento totalmente diferentes, eram as escolas de mistérios. As escolas de mistérios não só guardavam todo o poder que era dado pelas escritas, nomeadamente através de uma classe que o chefe instituía como guardiães do culto e da escrita e, por sua vez, o serviam, sendo ele o único intermediário como um garbo da divindade divina. Esta é uma matriz que percorre todas as civilizações, exceto a oriental. Porque na oriental, claramente, se usam as deidades para satisfazer as necessidades humanas. Quer no hinduísmo, e o hinduísmo, como sabem, não é uma religião, é um conjunto de religiões, há um chapéu para designar a todas as religiões do subcontinente indiano, que engloba inclusivamente muitos aspectos do budismo. A religião hindu é, tanto quanto se conhece, como elemento escrito, a mais antiga e assenta nos Vedas. Os Vedas que se situam aí por 1300 anos antes de Cristo, com o aparecimento da linguagem alfabetizada, da escrita alfabetizada, e o restante aparece quase tudo no século VI. Parece que é um marco histórico da humanidade, porque aí aparece Confúcio, aparece Buda, aparece Mahavira, aparece Zoroastro, que é quem vai comandar o aparecimento das grandes estruturas religiosas da Índia. Todos no século VI e VII. O do Ocidente, o mais ao Ocidente, é Zoroastro. Os outros são mais ao Oriente, parlado do Índio. E a dicotomia entre as duas escolas de pensamento é enorme. Não existe ao Oriente um dualismo que se vai gerar ao Ocidente. Um dualismo entre o bem e o mal, que descamba rapidamente com Zoroastro para um julgamento final e uma recompensa pelo mérito ou desmérito e a vida eterna, que se forma a vida terrena depois da ressurreição. No Oriente não existe uma alma individualizada. Não se põe sequer o problema da ressurreição. Ao Ocidente começa a aparecer no conceito de Zoroastro a ideia de alma individualizada. Não era ainda a alma, mas era um indivíduo que depois seria ressuscitado individualmente e recompensado individualmente. Bem que o Oriente há uma alma cósmica, uma alma comum, da qual comungamos, e a felicidade será um dia integrarmos completamente nessa alma cósmica através da iluminação, isto é, quebrando o ciclo das reencarnações. E todas essas filosofias religiosidades do Oriente assentam nesta ideia de que o homem tem de ter um modo de vida correto, de modo que um dia quebrar o ciclo da encarnação ou integrar-se nessa alma cósmica. O Oriente não. O Ocidente não. O Ocidente começa a criar a ideia de uma alma individual. E é isto que vai conduzir às maiores intolerâncias de toda a história do homem. O dualismo que nós vemos aparecer depois por altura também ainda dos tempos já mais ao Ocidente, tempos mais recuados um pouco, no século XIII. E no século XIII aparecem as duas primeiras tentativas monoteístas claras. Uma no Egito, as duas do Egito, aliás. Uma por Akhenaten, mais conhecido por ser o marido de Nefertiti, que cria um monoteísmo baseado no Deus Sol, e o judaísmo, com Moisés, que é contemporâneo de Akhenaten, e que hoje os arqueologistas e os estudiosos da filosofia entendem que ele teria sido seguidor do Deus único, do monoteísmo só. Porque, na realidade, o judeu não tinha nada. Era um príncipe egípcio. Hoje também. E a primeira tentativa falha, a segunda mantém-se apenas porque é um monoteísmo de um só povo e de um pequeno povo. Porque esta ideia monoteísta era uma aberração para todas as ideias dessa época e das épocas mais atrasadas. E ainda hoje, para que não nos sintamos muito temerosos
porque somos nós e as nossas circunstâncias, como dizia Ortega y Gasset. Lembremos isto, o monoteísmo é apenas 50% da população mundial. E dentro dos monoteístas, como todos nós sabemos, há os mais